possamos nos concentrar na palavra de Deus. Mateus capítulo 28, versículo 16, a palavra de Deus diz assim: Os 11 discípulos rumaram para a Galileia, em direção ao monte que Jesus lhe determinara. Assim que o viram, prostraram-se e o adoraram, mas alguns ficaram em dúvida. Então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Feche seus olhos, oremos ao Senhor. Pai amado, graça nós te damos, Pai, por teu grande amor e por tua grande misericórdia. Te agradecemos pelo perdão derramado sobre as nossas vidas. Muito obrigado pelo teu sangue vertido na cruz do Calvário, que nos lavaste, nos redimiste e nos tornaste filhos, Pai. Portanto, Pai, nós não estamos aqui porque somos merecedores, não. Merecíamos a cruz. Mas pelo teu imenso amor, Pai, tu tomou o meu e a nossa vergonha, a nossa condenação, e morreste na cruz por nós. Pai, nessa noite eu lhe peço que tu nos revele mais um pouco da tua palavra. Eu lhe peço que tu venha tocar nos corações e despertar-nos. Sim, Senhor Jesus, pelo poder da tua poderosa palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos assentar. Glória a Deus. Esses dias, algo diferente aconteceu aqui na igreja e me chamou muita atenção. Eu tinha acabado de ministrar o estudo aqui na quinta-feira e nós íamos começar a oração e de repente subiu um moço. Acho que muitos já viram ele. Aqui perto, o pessoal chama ele de véi. Muitos aqui conhecem ele. Ele fica aqui tomando cerveja. E aí, quando os irmãos ajoelharam, alguém me chamou. E ele ficou encostado ali naquela pilastra. E ele disse assim: Não, velho, pode ficar tranquilo. Eu só quero ficar aqui um pouco. Porque lá da onde eu estava, eu senti algo poderoso que eu nunca tinha sentido. E os irmãos sabem que ele chegou aqui, depois ele desceu, estava um pouco sujo. E ele ficou ali um tempo. E eu fiquei a pensar depois, tenho orado por ele. E já falei de Jesus para ele, tenho falado mais ainda esses dias. Mas eu fiquei a pensar. A igreja do Senhor, ela foi chamada para ir. E a coisa está tão feia que eles que estão vindo até nós. Embora eu sei que dentro de uma perspectiva ainda muito pequena nós temos trabalhado, mas eu acredito que nós não estamos vivendo na plenitude daquilo que o Senhor espera de nós. Então, nesta noite, eu gostaria de meditar com os irmãos. Eu estava aqui orando ontem pela manhã.
pensando até em outra coisa, mas foi isso que o Senhor me despertou para falar. Não é culto de missões, mas eu quero falar com você rápido aqui nesta noite sobre tempo de ir. Os irmãos podem repetir comigo: tempo de ir. Você pode falar para a pessoa que está do seu lado aí: olha, é tempo de ir. Fala mais forte para ele, sério, fala sério para ele. É tempo de ir. Agora volta para ele e pergunta para ele: você tem ido? Ele vai falar para onde, né? Glória a Deus. Lendo o texto aqui que nós chamamos da grande comissão, passei a meditar esse texto desde ontem e pude ver uma curiosidade aqui. Se você pegar comigo aqui no verso 16 do capítulo 28, veja que Jesus os chama eles, os discípulos, os encontra. Os 11 discípulos rumaram para a Galileia, em direção ao monte que Jesus lhe determinara. Então, repare que eles estão na Galileia, na grande comissão. E aonde foi, irmão Daniel, que o Senhor encontrou? A primeira vez que ele encontrou Pedro, Tiago e João, quando o Senhor os chamou, eles estavam aonde? No mar da Galileia. Interessante que, passado 3 anos, irmã Júcia, o Senhor encontra os mesmos discípulos, aqueles que ele investiu tudo que ele podia investir, e o chamou. Agora o Senhor volta depois de ressuscitado e vem a eles entregar uma grande missão, também no mesmo lugar. Achei isso muito didático da parte de Cristo, porque não sei como foi mais as entrelinhas da conversa aqui, mas quem sabe, Jesus naquele dia, André, ele teve uma boa conversa com eles antes de entregar essa mensagem para eles, e disse: olha, 3 anos atrás, quem eram vocês? Há 3 anos atrás, vocês estavam lavando as redes de vocês. Há 3 anos atrás, vocês eram pessoas que ninguém daria nada. Ninguém passaria escolhendo vocês para ser nada, a não ser o que realmente vocês eram. Há 3 anos atrás, vocês estavam frustrados, pois a noite de pesca não tinha surtido resultado e nada vocês tinham pegado, e vocês nem sabiam como ia levar o sustento para a casa de vocês. Mas naquele dia, eu entrei no barco de vocês e também entrei na vida e na história de vocês. E nesses 3 anos, vocês andaram comigo, vocês viveram comigo, vocês comeram o que eu comi, vocês dormiram onde eu dormi. Vocês viram milagres extraordinários, vocês viram coxo andando, vocês viram cego abrindo os seus olhos, vocês viram homens encarcerados, tomados pelo maligno, libertos. Agora eu chamo vocês, porque é a hora da minha partida. Mas eu, aleluia, a palavra de Deus diz que a mim foi dado todo o poder nos céus e na terra, e debaixo deste poder eu envio vocês, aleluia, para vocês irem e pregarem o meu evangelho, aleluia, para que vocês façam assim como o Senhor disse, aleluia, no evangelho de João, que vocês possam ir e vocês irão fazer obras ainda maiores das quais eu fiz, aleluia. Vocês irão, aleluia, e vocês verão acontecer no meio de vocês coisas ainda maiores, aleluia. Jesus entrega para eles esta mensagem. Quanta coisa não passou na mente deles. Quem eles eram e quem eles são agora. E nessa noite,
Eu faço a mesma pergunta para mim e para você. Talvez não é 3 anos. Talvez é 10, 5, 6. A primeira vez que você teve um encontro com Deus, talvez seja aqui ou em outro lugar. Eu não sei há quanto tempo. Mas hoje o Senhor vem e Ele fala, é tempo de você ir. Porque você já viu, você já experimentou. Eu tenho feito coisas extraordinárias. Eu tenho te guardado, tenho te abençoado. Agora eu quero que um pouco daquilo que eu entreguei a vocês, um pouco daquilo que vocês têm experimentado, vocês também possam levar. Aleluia, vocês possam levar aqueles que estão perdidos e desamparados. Estou sem retorno aqui, Diego. Me ajude, por favor. Glória a Deus. Amém, irmãos? Porque eu confesso para você que nós somos pessoas, seres, que nos acomodamos. Como nós somos bons para acomodar com as situações. Tem gente que acomoda até no lixo. Tem gente que acomoda com as piores situações. Imagina agora em uma boa situação. A chance de nós acomodarmos é ainda maior. Chegamos, o Senhor nos libertou, o Senhor nos transformou. A nossa família está sendo abençoada, temos problemas, mas vamos rompendo. E aí nós vamos nos acomodando cada vez mais. Passa ano, entra ano, sentado no banco, ouvindo a pregação, às vezes faz uma visita aqui, às vezes ajuda ali. Mas eu lhe pergunto, será que esse é o propósito de Deus para a sua igreja? Será que é isso que o Senhor espera de nós? Irmãos, eu creio que quando o Senhor Ele chama os seus discípulos, e aqui Ele entrega essa mensagem para os seus discípulos e para todos nós, o Senhor está abrindo o coração dEle, e o Senhor está revelando para a sua igreja, qual é o maior desejo dEle para nós enquanto igreja do Senhor. Amém, irmãos? Portanto, nessa noite eu quero falar com você, debaixo deste tema. Não sei se pode colocar o tema aí, vocês prepararam? Tempo de ir, é tempo de ir. Porque eu creio que o coração do nosso Deus é um coração de missionário. Deixa eu repetir para você, o coração do nosso Deus é um coração de missionário, de ir. Porque o nosso Senhor, o nosso único Deus verdadeiro, Ele foi e Ele é o maior exemplo de missionário que nós temos. Por quê? A Bíblia diz que Ele deixou a sua glória. Presta atenção dos irmãos. Vocês não sabem o quanto atrapalha para a gente esse entra e sai, essa movimentação. O Senhor deixou a sua glória, veio até este mundo. Ou seja, Ele foi. Ele o que, irmãos? Ele foi, Ele saiu do seu lugar e veio até nós, se entregou por mim e por você, aleluia. E então, à medida que Ele faz esse sacrifício, Ele levanta os seus apóstolos e Ele entrega essa mesma missão, que vocês possam ir, assim como eu fui, aleluia, assim como eu deixei o meu lugar de glória para morrer por vocês, que vocês também possam ir. Amém? É isso que o Senhor espera da igreja, aleluia. E você, quando você olha com esse olhar de missão, de ir às pessoas, de abençoar, de levar a mensagem de Cristo, quando você olha para a Bíblia com essa perspectiva, você começa a ver alguns fatores diferentes. Por exemplo, quando o Senhor chama Abraão, o Senhor falou para Abraão, era só Abraão, nem Israel existia ainda. O que é que Deus fala para Abraão? Em ti, Abraão, serão benditas o quê?
Todas as famílias, não existia Brasil, não existia, o lugar existia, mas nós aqui não, nem existíamos, mas o Senhor já estava profetizando: em ti, Abraão, através de ti, Abraão, todas as famílias serão abençoadas. E como podemos abençoar? Como nós somos abençoados? Porque um dia alguém trouxe o evangelho para nós. Um dia alguém saiu do seu lugar e levou o evangelho para mim e para você. Quando são abençoados aqui? Aleluia. Por quê? Porque um dia alguém falou que Jesus muda a história, que Jesus transforma o homem. Como eu vejo às vezes em algum status, essa semana acho que foi da irmã Gilson colocando: a melhor escolha que eu fiz na minha vida foi Jesus. Aleluia, mas um dia alguém teve que apresentar esse Jesus para a senhora, irmã Gilson. Aleluia. Então, lá no começo, quando o Senhor chama Abraão, o Senhor já estava levantando Abraão. Como assim, pastor? Porque se você vê, aleluia, no plano de Deus, quando Deus, a partir de Abraão, Abraão teve que ir. Sim ou não? O que Deus falou para Abraão? Abraão, sai da tua terra e vai. Mais forte, irmãos. Abraão, sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Primeiro missionário, Abraão. Para uma terra que ele nem viu, que ele nem sabia. Mas você vai, Abraão. Deus está esperando gente assim, irmãos. Aleluia. Que sai debaixo da palavra de Deus. Aleluia. Não sabe para onde vai. Mas eu vou para abençoar. Eu vou para manifestar a glória e o poder de Deus. Aonde quer que eu vá. Oh, aleluia. Me ajuda aí. Aleluia. Isaías 42, versículo 6. O Senhor, eu tenho tantos textos eu poderia pegar para você, para te mostrar esse chamado de Deus desde o início para a igreja viver a missão da pregação do evangelho. Olha lá, eu, o Senhor, te convoquei em justiça, tomei-te pela mão e guardei-te, e te estabeleci como mediador da aliança, com o povo, mediador da aliança com o povo, e luz para as, versículo 7, a fim de abrir os olhos dos cegos, para tirar das prisões, aleluia, da prisão os presos, e do cárcere, aleluia, os que habitam em trevas, aleluia. Essa é a missão da igreja, é pregar o evangelho, é ser luz nas trevas, é abrir os olhos dos cegos, é tirar do cárcere os que estão aprisionados, aleluia. Esse é o chamado da igreja do Senhor Jesus Cristo. Pergunta para o seu irmão do novo aí, tem ido? Aleluia. Certa vez eu ouvi uma frase, a gente guarda algumas frases na vida da gente, mas a frase dizia assim, era uma pergunta: a igreja é um fim em si mesmo? A igreja é um fim em si mesmo? Ou ela é um meio pelo qual nós podemos chegar ao fim? Deixa eu dizer para você, a igreja não é um fim em si mesmo. A igreja é um meio para nós alcançarmos o fim. Deixa eu repetir para você, a igreja não é um fim em si mesmo, mas é um meio para alcançarmos o fim. Quando o Senhor chama os seus discípulos e fala para eles: vocês esperem em Jerusalém, até que do alto, Atos capítulo 1, versículo 8, o Senhor fala para eles, olha lá: contudo recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém,
como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Esses dias eu falei com os irmãos, preguei sobre esse texto. Jerusalém significa o quê? A nossa casa. Jerusalém significa aqueles que nós amamos. E a missão começa na nossa casa. Os perdidos. Às vezes nós estamos preocupados com os perdidos da África e esquecemos dos perdidos dentro de casa. Estamos pensando nos perdidos lá de longe e os perdidos da rua. Então o Senhor falou, olha, vocês ser-me-ão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, até os confins. E como disse para os irmãos, se tem uma coisa que nós somos bons, é para acomodar, para ficarmos acomodados. E o interessante é que quando nós olhamos a palavra de Deus, você vai ver que Israel pensava assim, que a igreja, que eles eram fim em eles mesmos, que a bênção era para eles, que tudo era para eles. Esses dias eu preguei para os irmãos aqui, para ficar mais fácil o entendimento. Preguei sobre a família de Cornélio. Quando Pedro recebe aquela visão dos animais, e ele não queria comer, e o Senhor falou, mata e come. Para ficar mais fácil o entendimento, eu vou ler com vocês, Atos, capítulo de número 10. É 11. Atos 11. Perdão, é o capítulo 10. Porém, eu vou ler com você como que era o pensamento da igreja. Como era o pensamento dos judeus. Eles achavam que eles eram o fim neles mesmos. E que ninguém outro, não havia outros que poderiam ser salvos. O que muitas vezes acontece com nós mesmos. Veja que depois que Pedro vai lá, prega para Cornélio que os judeus achavam que eles não poderiam receber o evangelho. Quando Pedro volta de lá, depois de manifestar a glória de Deus na casa de Cornélio, a igreja, os líderes chamam eles e falam, vem cá, o que é que você foi fazer lá? Você não tinha que pregar para eles, não? Porque esse era o pensamento deles. Veja comigo no capítulo 11, versículo 1, diz assim, e aconteceu que os demais apóstolos e irmãos estavam na Judeia, ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos crentes circuncisos o criticaram. Pedro foi fazer o que, irmãos? Me ajuda aí. Pregar o evangelho, irmãos. Ele foi pregar o evangelho na casa de Cornélio. E houve um derramar do Espírito Santo de Deus naquele lugar. Eles foram abençoados. Mas o que é que Pedro ouviu? Crítica. Porque eles achavam que eles eram o fim neles mesmos. Entrastes, versículo 3, na casa de homem incircuncisos e ainda comestes com ele. Olha o pensamento deles. Eles não podem. O que você foi fazer lá, Pedro? Eu não tenho tempo para ler toda a história. Depois você pode ler, por favor, a história. Mas apenas o final. Quando Pedro descreve tudo o que aconteceu. Veja a reação deles. Olha só. Versículo 17 e 18. Portanto, se Deus lhe concedeu o mesmo dom que lhe dera igualmente a nós, ao crermos no Senhor Jesus Cristo, que era eu,
quem era eu para pensar em contrariar a Deus? Pedro está dizendo, se Deus concedeu a eles a mesma coisa que concedeu a mim, se Deus que me enviou, como eu poderia contrariar a Deus? Aleluia. Veja ainda mais aqui, versículo 18, diante do que fora exposto, ninguém apresentou qualquer objeção e passaram a glorificar a Deus, exclamando, sendo assim, Deus concedeu até mesmo ao gentio o arrependimento para a vida. Aleluia. Então eles abriram os olhos e viram, Deus também está chamando eles precisam ouvir o evangelho. Não é só nós que precisamos ouvir o evangelho, eles também precisam ouvir o evangelho. Eles achavam que era só eles. Aleluia. A igreja não é um fim em si mesmo. A igreja é um instrumento de Deus, irmãos, para a pregação da palavra de Deus. Aleluia, a igreja é um instrumento de Deus, aleluia, para a pregação do evangelho de Deus, aleluia. Não é o evangelho do homem, não é o evangelho de uma igreja, não é o evangelho de um povo, não, é o evangelho de Deus, aleluia. Por isso nós estamos aqui nessa noite, por isso o Senhor te salvou, por isso o Senhor me salvou, por isso o Senhor quer te salvar. Você que está aqui ainda, que não entregou a sua vida para Cristo, para você ser um instrumento de bênção na vida daqueles que não conhecem a Jesus Cristo. Deus é um Deus missionário. Esse é o plano dele, resgatar o que se foi perdido no Éden. Quando ele chama Abraão, ele manda Abraão ir, aleluia. Quando Deus chama José, Deus manda José ir, aleluia. Quando Deus chama Moisés, Deus manda Moisés ir, aleluia. Quando Deus chama Jonas, ele manda Jonas ir, aleluia. Deus está sempre, aleluia, enviando os seus para pregar o evangelho aos perdidos. Nós estamos estudando sobre Daniel. E os seus amigos aqui na quinta-feira tem sido uma bênção. E nós meditamos lá que foi Nabucodonosor que foi lá e entrou em Jerusalém, mangiu, se tomou aqueles jovens. Não, mas quando eu olho numa perspectiva do plano de Deus, irmão Daniel, eu vejo que não foi Nabucodonosor que levou o cativo Daniel, aleluia, não foi, aleluia, Nabucodonosor que tomou, aleluia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, foi Deus que enviou, aleluia, aqueles 4 jovens para aquele lugar de honra, para pregar o evangelho, para que a glória de Deus fosse vista em Babilônia, assim como aconteceu. Amém. Me ajuda aí, Maria. Quando nós olhamos no plano de Deus, não foi os irmãos, aleluia, eles venderam fisicamente José, mas era Deus enviando José para o Egito, para que o Egito conhecesse quem é o Deus de Israel, para que o Egito soubesse quem é o Deus Todo-Poderoso, aleluia, glória a Deus. Por isso a igreja do Senhor precisa ir. Fala mais forte com o seu irmão, você precisa de ir. Você está indo? Deus é um Deus missionário. Deus é um Deus que envia os seus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. É claro que no Novo Testamento nós vemos isso numa perspectiva ainda mais clara. E aqui nós vemos o texto que nós lemos, quando o Senhor chama os seus discípulos, trabalha com eles e ali envia esses 12. Por isso eles chamam apóstolos, irmão Daniel. Porque apóstolo não é que é o maior de todos, não. Apóstolo significa enviado. Há muita gente aí se denominando apóstolo, que não sai nem de casa para pregar o evangelho.
só tem o título de apóstolo. Quem dera que saísse para pregar o evangelho verdadeiramente como os apóstolos iam. Mas para pregar o evangelho não precisa de título, irmão Divan. Precisa ter um fogo queimando dentro do seu coração. Aleluia! Porque certa vez o Senhor enviou Jeremias para pregar contra, aleluia, os sacerdotes, aqueles que estavam profanando o templo. Aleluia! E houve um dia que ele se cansou, porque ninguém ouvia ele pregar. Mas quando ele estava cansado, irmão Fernando, ele pensou em parar. Aleluia! Um fogo queimou dentro dele e disse: como eu posso parar? Como eu posso deixar de ir e pregar o evangelho que o Senhor me chamou para pregar? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando você olha a igreja de Atos, você vai ver que é uma igreja, aleluia, que ao todo tempo ela está indo. Por isso o Senhor falou: olha, vocês ser-me-ão minhas testemunhas em Jerusalém. Aonde mais? Me ajuda aqui. Aonde? Toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Repare que o Senhor falou: Jerusalém, o lugar que eles amavam. Judeia. Judeia era o lugar que ficava entre Jerusalém e Samaria. E Samaria, naquele tempo, era um povo que eles não gostavam de Samaria. Eles tinham problema com os samaritanos. Mas o Senhor falou: vocês vão lá pregar o evangelho. Aí ninguém queria, irmão Daniel. O pessoal tudo ficava assim: como é que nós vamos pregar? Sabe o que Deus faz, irmão Gediel? Levanta uma confusão, uma perseguição. Aonde é que Filipe vai parar? Aleluia! No meio de Samaria. E quando ele partiu para Samaria, irmãos, quando ele caminhava, a palavra de Deus diz que os demônios começaram a gritar em Samaria, porque via o mensageiro de Deus pregar naquele lugar, enviar a mensagem de salvação naquele lugar. Quando você vai, você tem o poder, a autoridade de Deus sobre a tua vida. Demônios têm que sair, enfermidades têm que sair. Só quem não vê isso é quem fica parado. Só quem não vê o milagre da transformação da vida do homem, da cura, do milagre, é quem fica em casa assistindo Netflix. Só quem não vê é quem vai pro shopping em vez de ir. Eu não estou dizendo que você não possa ver, que você não possa ir. O que eu estou dizendo é que nós estamos indo muito mais para o shopping do que para os valados pregar o evangelho, Carlos. Aleluia, nós estamos muito mais preocupados com a série que vai lançar do que com a pregação do evangelho nas vidas, nas casas que precisam ouvir o evangelho. Oh, aleluia! Eu sinto Deus aqui neste lugar. Eu sinto Deus aqui neste lugar. Eu sinto Deus levantando pessoas aqui neste lugar. É tempo da igreja ir. É tempo da igreja ir. Porque deixa eu dizer, é melhor você ir do que Deus levantar uma situação para você ir. Deus é especialista em levantar e tirar a gente do conforto. A igreja não queria ir para Samaria, levantou uma perseguição, irmão Daniel, foi para Samaria. Jonas não queria ir para Nínive. O que é que Deus faz? Você vai sim, aleluia. Glória a Deus, porque ninguém pode impedir os planos de Deus, aleluia. A sua obra é maior do que todos, o seu plano é maior do que todos. E eu não sei para quem eu estou pregando, mas Deus vai levantar a situação e vai tirar a gente do conforto. E vai mandar você ir, aleluia. Glória a Deus, porque há um milagre fora da tua zona de conforto. Aleluia, há um milagre te esperando fora da zona de conforto. Sabe como é que eu vejo uma igreja? 2 exemplos. Uma igreja que não vai.
Pensa comigo um carro com os pneus furados. Pensou? Todo mundo lá dentro. O ar-condicionado funciona, irmão Daniel. O som funciona. Pode até alimentar lá dentro, pode. Pode cantar, pode fazer festa lá dentro do carro. Mas o carro sai do lugar. A gente acomoda ali dentro, dorme, canta, pula, faz festa. E o carro? E o carro? Me ajuda aí. Pergunta ao seu irmão, seu carro está parado. Assim é uma igreja que não vai. Às vezes tem um bom som lá dentro, irmão Daniel. Uma igreja, um som lindo. Mas a igreja não sai do lugar. Luz. Tudo lá dentro. Faz culto lá dentro. Nossa, o culto hoje foi lindo. Mas tá o quê? Tá parada. Sabe, deixa eu dizer, o que mais tem hoje é a igreja como se fosse um carro com pneu furado. Igreja que faz festa para ela, igreja que dança, canta, faz som para ela, igreja que faz janta, faz churrasco, faz não sei o que, mas tá o que? Parada. E o milagre, irmãos, não está só aqui dentro não, ok? Nós precisamos manifestar o milagre. O poder de Deus é lá para os perdidos. É lá para aqueles que estão morrendo sem Cristo. Estava vendo a estatística, se eu não me engano é nos últimos 40 anos. Acho que é Missões Sem Fronteira. Nos últimos 40 anos morreu 1 bilhão de pessoas sem ouvir o Evangelho. 1 bilhão de pessoas é muita coisa. Mas a igreja, lembra que o Senhor falou da igreja de Laodiceia, irmãos? Uma igreja bonita, uma igreja que não tinha necessidade de nada, irmão Daniel, mas uma igreja que Jesus estava do lado de fora. Sabe, muitas vezes nós estamos assim. Uma igreja boa, confortável, banco bom, tem lanchinho, meus filhos estão bem cuidados, tem um estacionamentozinho para colocar, tem os irmãos para cantar, mas nós estamos como um carro com pneu furado. Como um navio no meio do mar, que não solta os seus botes para salvar os perdidos. O outro exemplo que eu tenho, que me traz à memória, é da Torre de Babel. Há igrejas que estão fazendo, eu creio nisso, que igrejas que estão fazendo isso categoricamente, estão construindo uma verdadeira Torre de Babel. Eles estão construindo uma igreja para eles, linda, e estão até crescendo, mas é só para eles. Alguém com o nome sendo engrandecido, as pessoas dizendo, não, nós vamos chegar no céu. Mas essa não é a maneira como Deus quer. Deus não quer que a gente cresça só para cima, não. Deus quer que a gente atinja dos lados, irmão Emerson. Deus quer que a gente chegue para cá, para todos os lados, que todos possam ouvir o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho é para todos. Pastor, e como eu posso ir? É só os missionários que vão? Não, irmãos. Isso são as chamadas intencionais, que são desse jeito, quando a igreja, quando alguém se desponta e ele fala, pastor, eu quero ir para tal lugar. É uma das coisas mais lindas que eu acho. É quando alguém abandona, deixa sua vida, sua rotina e fala, eu vou para um lugar pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Uma outra maneira intencional de ir também é quando nós nos ajuntamos e falamos, nós vamos fazer um evangelismo hoje, nós vamos para uma casa pregar o Evangelho. Isso é a maneira de ir intencionalmente. Mas todos nós estamos indo. Nós podemos ir
cumprir esse ir que o Senhor nos mandou, irmãos. Amanhã, quando você chegar no trabalho, talvez você não está nem esperando, mas alguém vai chegar para você e vai contar um problema. E você pode cumprir o ir do Senhor, falando de Jesus para ele. Amanhã, quando você for pegar o ônibus, e na parada de ônibus alguém puxar a conversa com você, e de repente surgir uma conversa e você começar a falar que Jesus salva, você pode começar a falar para ele: esse mundo está perto de ver a destruição dele, vamos nos entregar a Jesus Cristo, vamos viver a nossa vida para ele. Isso é também ir aos perdidos. Eu nunca esqueço, eu era adolescente, era jovem. Meu pai me mandou dirigir culto lá na casa do pastor de Lemar, culto de oração, toda segunda-feira. Pegava um ônibus aqui na JK, trabalhava, ia pegar o ônibus, era uma bênção o culto lá. Eu nunca esqueço, cheguei lá um dia, na parada do ônibus JK, e estava ali esperando o ônibus, e de repente chega uma mulher em pranto, chorando. E eu, menino, falei: o que eu vou falar para essa mulher, meu Deus? E orei: Senhor, me ajuda. E eu falei: olha, eu não sei como eu posso te ajudar, mas eu quero dizer para você que Jesus tem a saída para o seu problema. E se você aceitar, eu gostaria de orar por você. E eu comecei a orar por aquela mulher. Orei por ela naquele ponto de ônibus. E Deus me tomou ali naquele lugar em profecia. E eu lembro muito raramente, eu só sei que Deus me tomou para que ela voltasse, para que ela não perdesse a fé da restauração do casamento dela, que o Senhor ia restaurar o casamento dela. E quando acabou aquele momento, ela falou assim: você foi um anjo de Deus na minha vida, porque eu ia tomar um ônibus sem rumo aqui, e Deus usou você para falar que ainda há esperança para o meu casamento e Deus vai transformar. Meu irmão, quando nós nos colocamos num lugar onde Deus quer que nós estejamos, aleluia, com um desejo no coração, aleluia, que Deus quer que nós tenhamos, aleluia, pode ter certeza, você vai ser instrumento de Deus para ir, para pregar o evangelho, para levar palavras de salvação aos perdidos. Agora o que precisamos é sair das nossas casas, sair da zona de conforto, porque muito em breve o nosso tempo está terminando. Aleluia, e Jesus vai voltar e buscar a sua igreja, aleluia. E o que a igreja do Senhor tem feito para levar essa mensagem de salvação? Aleluia, aleluia, aleluia. Há uma passagem que dói na minha alma. Está em 2 Reis, capítulo 20, versículo 16, já vou terminar. Segunda Reis 20, versículo 15 diz assim: então Isaías declarou a Ezequias: ouve, portanto, o que diz a palavra do Senhor. Deixa eu te explicar aqui o que é essa passagem. O Senhor manda Isaías ir até o rei Ezequias, porque depois que Ezequias ora para Deus prolongar os seus anos de vida, e Deus cura ele, restaura e fala: eu vou te dar mais 15 anos de vida. A Bíblia diz que o coração dele encheu de orgulho. A Bíblia diz que certa vez os babilônicos foram lá visitar, os caldeus foram visitar Jerusalém. E Ezequias, querendo mostrar o seu poder, a sua força, abriu todas as comportas do palácio, tudo que tinha, e mostrou para os babilônicos. E Deus falou: Ezequias, o que você fez? O que você está fazendo isso, Ezequias? Veja aí qual que é a profecia que o Senhor entrega a ele. Dias virão em que será levado para a Babilônia tudo quanto existe em teu palácio. Nós estamos estudando Daniel, justamente a profecia se cumpre lá. Não é apenas também Daniel, é apenas um dos livros, temos outros livros que falam do cativeiro. Dias virão em que será levado para a Babilônia tudo quanto existe em teu palácio, todos os tesouros que os teus antepassados acumularam até hoje,
nada ficará aqui, assim diz o Senhor. Dentre os filhos que te nasceram, os que tu mesmo geraste, tomarão alguns para serem eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então considerou Ezequias, veja só. Então considerou Ezequias a Isaías, que se cumpra a boa vontade do Senhor que anuncias. Presta atenção. O Senhor está trazendo uma palavra profética terrível para Jerusalém. Olha, os babilônicos vão vir aqui e vão tomar tudo que é teu. Tudo que os reis antepassaram, juntaram, eles vão vir tomar. E os teus filhos, os meus, até mesmo os que gerastes, eles vão levar. Sabe o que Ezequias fala, irmão Daniel? Boa palavra que o Senhor está dizendo. Olha a indiferença desse homem. Está pregando bem. Porquanto o rei compreendeu que viveria em paz o seu reino. Então ele falou assim, se eu vou viver em paz, a geração para frente que se lasque. Importante que eu termine bem. Olha lá. Portanto o rei compreendeu que viveria em paz, e seu reino não veria o castigo futuro. Sabe, irmãos, que me dói a alma muitas vezes? É porque muitas vezes nós estamos desse jeito. Vamos fazer o trabalho missionário. Não, eu estou bem. Estou aqui com a minha casa, do meu carrinho, meu conforto, está tudo bem. Vamos ajudar, vamos ofertar, para que mais pessoas conheçam o Evangelho. Não, eu estou bem. O negócio é eu estar bem. Se eu estiver bem, irmão Gil, está beleza. Vou para a igreja, assisto o meu culto, está ótimo. Mas o Senhor está falando com Ezequias, cuidado, a tua geração. Quem sabe se Ezequias corresse Júlio César para o altar do Senhor e se arrependesse e clamasse a Deus, irmã Júcia, aquela sentença não poderia ser mudada. Irmãos, é tempo da igreja ir. É tempo da igreja doar. Fiquei muito feliz hoje de ver o irmão Júlio César contando, irmão Júnior contar, que o irmão Carlos e a irmã Dezinha já estão lá falando, vamos cuidar dessas crianças. Toda semana está lá levando lanche, vai estar ajudando lá, ensinando as crianças. Porque isso é o Evangelho, é ir. É ver a necessidade e dizer, eu vou. O Senhor me transformou, o Senhor me salvou, agora eu vou fazer um pouco daquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Isso é o Evangelho, irmãos. É dizer, eu não vou pensar só em mim não, eu vou pensar nas gerações vindouras. Quando passar a cesta de oferta de missões, eu vou dar a melhor oferta que eu posso. Eu vou contribuir, eu vou ajudar, eu irei. Para que mais vidas se salvam, para que mais vidas se arrependam, para que mais vidas conheçam o nome que liberta, que salva, que transforma e que resgata o homem do seu pecado. Vamos ficar de pé essa noite. A minha oração é para que esses jovens que nós temos, Claudemir, Bianca, esses meninos aqui, eles possam chegar um dia e dizer, pastor, eu estou indo. Estou casando e estou indo. Como é lindo estar aqui com o papai, com a mamãe, comendo a comidinha de domingo, comidinha à noite, Marcelo. Mas um dia a Mariana se olhar para papai e para a mamãe e dizer, eu vou pregar o Evangelho. E se chegar um rapaz querendo beirar, já olha, quer ir comigo? Se não quer, então